Olá pessoal, Helena estou começando mais um vídeo para vocês aqui no canal e hoje eu vos trago um assunto que para muitos é super importante, que é o casamento, ok? E eu vou falar de todo o processo passo a passo que vocês precisam seguir e também de toda a documentação necessária que vocês precisam apresentar para poderem se casar legalmente no Reino Unido, ok, pessoal? Então, se isso é um vídeo que te interessa, fique até ao final do vídeo, mas antes disso, não se esqueça de subscrever, ativar as notificações, deixar um like e também um comentário, ok, pessoal? Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Então, pessoal, como eu disse no princípio desse vídeo, eu vou dizer de uma forma muito clara todo o passo a passo que vocês precisam seguir e também toda a documentação que vocês precisam apresentar para poderem ter um casamento no civil aqui no Reino Unido, ok, pessoal? E eu sou uma pessoa indicada para falar sobre isso. Por quê? Porque eu acho que eu já mencionei em vários dos meus vídeos que eu sou casada, ok, pessoal? Eu sou casada com um britânico e somos casados no civil na Inglaterra, ok? E também sou casada em Angola no religioso. Mas nesse vídeo eu vou falar especificamente do casamento no civil e vou dizer quais são todos os passos que vocês precisam seguir, ok, pessoal? Então, sem mais demoras, pessoal, o primeiro passo que vocês precisam seguir é o Notice of Marriage, ok? O que significa isso? Significa que vocês vão ter que notificar o registro civil da vossa cidade e informar que vocês pretendem se casar, ok, pessoal? Mas antes de eu dar continuidade com esse Notice of Marriage, vocês têm que saber, é importante vocês saberem que essa notificação ela é dada de duas formas, ok, pessoal? Se o casal, nesse caso, né, se o casal mora na mesma cidade, moram juntos, vocês podem fazer o Notice of Marriage juntos, ok? Vocês podem notificar o registro civil juntos. Agora, se vocês moram em cidades diferentes, cada um vai ter que dar o seu Notice of Marriage, ok? Cada um vai ter que dar a sua notificação na sua cidade, ok? Por exemplo, o João mora em Manchester, ok? A Joana mora, por exemplo, em Leeds, ok? São duas cidades diferentes e esses dois pretendem se casar. Então, a Joana vai notificar o registro civil da sua cidade, dizer que pretende se casar com o João, e o João também vai fazer a notificação na sua cidade a dizer que pretende se casar com a Joana, ok, pessoal? Então, é basicamente isso. E como é que vocês dão o Notice of Marriage? Quando vocês decidirem se casar, ok? O primeiro passo é esse. Vocês simplesmente ligarem para o registro civil, ok, pessoal? Vocês podem achar esse número na página do registro civil da vossa cidade, lá tem e-mail, tem números, ok? Mas eu aconselho, ou também podem ir para lá obter mais informações, mas eu recomendo vocês ligarem porque é bem mais fácil, ok? Normalmente eles têm um horário em que as linhas estão abertas. No registro civil da minha cidade, a linha tá aberta entre as 8 horas, 8h30 até por volta das 16, 17 horas. São esses horários que você pode ligar para o registro civil para dar o Notice of Marriage, ok? Então, o número normalmente vocês podem encontrar na página do registro civil da vossa cidade, ok? Lá tem número e também tem e-mail. Então, feito isso, pessoal, vocês vão ligar para o registro civil da cidade que vocês pretendem se casar, ok? Ou que vocês moram, e vão dizer a vossa intenção, ok? De se casar. Essa aqui é que é o Notice of Marriage, ok, pessoal? Então, no meu caso, pessoal, quando nós ligamos para eles, eles nos fizeram, a senhora que falou conosco, né, nos fez algumas perguntas, ok? Perguntou o nosso nome completo, o nome completo das pessoas que iam casar, nesse caso eu e do meu marido, perguntou o nosso nome completo, perguntou aonde é que nós morávamos, perguntou também se nós já tínhamos escolhido uma data para nos casarmos, perguntou se nós já sabíamos o lugar aonde é que nós gostaríamos de nos casar.
E também perguntou quer dizer, deu a sugestão das datas, né, que estavam disponíveis para nós irmos fazer a entrevista, ok? E nos disse também qual eram as documentações necessárias que nós íamos ter que apresentar quando nós fôssemos fazer a nossa entrevista. Então foi basicamente isso, pessoal. Ele perguntou alguns dados pessoais nossos, se nós já tínhamos uma data, o lugar aonde nós queríamos celebrar a cerimônia. Perguntou também se nós tínhamos noção de mais ou menos quantos convidados nós queríamos ter e agendou a data para nós fazermos a entrevista, ok, pessoal? Essa data não é uma data fixa, é uma data discutível, uma data que vocês podem negociar, ok, pessoal? Se vocês estiverem prontos para fazer a entrevista já, na primeira data que estiver disponível, vocês podem, senão vocês podem deixar um bocadinho mais para frente, ok, pessoal? Então foi isso. E a senhora também pediu o nosso e-mail, ok? Pediu o nosso e-mail para que ela pudesse enviar uma descrição daquilo que foi a nossa conversa e também dizer quais eram os requisitos necessários que nós tínhamos que nos enquadrar para podermos dar entrada do processo do casamento, ok, pessoal? Então, essa aqui é a primeira etapa. Lembrando, pessoal, que nessa etapa vocês têm que pagar uma taxa, ok? Essa Notice of Marriage pagas. No nosso caso, nós tivemos que pagar, acho que foi 45 libras, se não estou em erro, entre 37 a 45, não lembro muito bem, mas eu sei que foi menos de 50 libras, ok, pessoal? Então, nós tivemos que pagar essa taxa, pagamos mesmo pelo telefone no dia da conversa que nós falamos com a senhora, pagamos essa taxa, agendamos a data, uma data bem próxima daquela ligação. Reunimos toda a documentação, a senhora nos enviou toda a descrição, né, daquilo que nós íamos precisar levar, né, para a nossa entrevista e levamos a nossa documentação conosco, ok, pessoal? Então, no dia, pessoal, que foi a nossa entrevista, como nós morávamos juntos já, então foi bem mais fácil. Nós demos o Notice of Marriage juntos, ok, pessoal? Então fomos juntos para a entrevista. E nesse dia, pessoal, antes do casamento, eu era apenas cidadã portuguesa, ok? Eu dei a entrada da papelada do meu casamento com o meu passaporte português, porque antigamente eu estava no Reino Unido com o meu passaporte português sob o settle status, ok, pessoal? Então, no meu caso, pessoal, por eu ser estrangeira, eu tive que apresentar o passaporte na qual eu estava no Reino Unido, que nesse caso era o meu passaporte português. Tive que apresentar também o share code, ok? Se você não sabe o que é o share code é quando você está no Reino Unido sob o pre-settle ou settle status, você normalmente tem uma página no governo britânico aonde tem toda a tua informação imigratória, ok, pessoal? Então, o governo britânico, sempre que você pede um código para justificar ou para provar a tua legalidade aqui no Reino Unido, eles enviam um código que depois muda, acho que de três em 3 meses, o código só é válido até 3 meses, ok, pessoal? E com esse código você pode apresentar para arrendar casas, para trabalhar. Ok, pessoal, em vez de você apresentar assim uma documentação específica, você simplesmente apresenta esse código e as entidades legais vão checar com o governo britânico para ver se realmente os teus dados estão lá e realmente você é um cidadão legal no Reino Unido, ok, pessoal? Então, esse aqui é que é o share code que eles pediram, ok? Então, eu tive que levar o meu passaporte, tive que levar o share code. Eles também pediram uma comprovação de moradia, ok? Nesse caso, nós levamos o nosso Council Tax. Se você for levar o Council Tax, pessoal, a vossa carta do Council Tax tem que ser a carta do Council Tax daquele ano, ok? Não pode ser de anos anteriores, tem que ser daquele mesmo ano que você está a dar o Notice of Marriage, ok, pessoal? Se você estiver a dar o Notice of Marriage de 2026,
o Council Tax que você tem que apresentar é de 2026, se você vai apresentar essa documentação como prova, ok, pessoal? Então, no nosso caso, nós levamos o Council Tax, porque no Council Tax está registrado o nome dos dois. Levamos também o nosso Tenancy Agreement, que é o nosso contrato da casa, já que está no nome dos dois. Levamos essa documentação. Agora, do meu marido, pessoal, ele simplesmente levou o passaporte britânico dele, ok? Porque a outra documentação era em comum, ok, pessoal? Então, recapitulando, o meu marido levou o passaporte britânico e eu levei o meu passaporte britânico e a página printada do meu share code, e nós os dois juntos levamos o Council Tax e levamos o nosso Tenancy Agreement, ok, pessoal? Lembrando que vocês não precisam levar os dois, vocês só precisam levar um documento que comprova que vocês tenham uma moradia, ok, pessoal? Só isso, mais nada. Não precisa ser os dois, mas no nosso caso nós achamos que seria melhor levarmos os dois, então levamos os dois, ok, pessoal? Então foi isso que nós levamos de documentação para a nossa entrevista, ok, pessoal? Então chegamos no local da entrevista, que é no registro civil mesmo. Quando nós chegamos, nos encaminharam para uma sala onde nós nos sentamos para aguardar. Depois a senhora veio e explicou todo o processo, disse como é que ia acontecer essa entrevista, mas nós íamos fazer a entrevista separados e depois íamos fazer todo o processo juntos, né? Depois de cada um ter feito a sua entrevista à parte. Então, a primeira pessoa a ser chamada foi o meu marido. Ele foi, fez a entrevista dele, apresentou a documentação dele e depois a pessoa a seguir fui eu, ok, pessoal? Na minha entrevista, pessoal, quando a senhora me chamou para a minha entrevista, ela me pediu a minha documentação, que nesse caso eu apresentei o meu passaporte português e o print que eu tirei do meu share code, que são apenas os números que ela ia utilizar. Né, apresentei essa documentação junto com o Tenancy Agreement e o Council Tax, ok, pessoal? E então depois ela verificou a documentação toda que eu havia entregue e depois ela começou a me fazer perguntas, ok? O primeiro set de perguntas foram perguntas pessoais, perguntas relacionadas a mim mesma, ok? Então ela começou primeiro por confirmar a minha identidade, perguntou o meu nome completo, perguntou a data do meu nascimento, perguntou também aonde é que eu tinha nascido, o país e a cidade onde eu tinha nascido. Perguntou também se eu tinha outras nacionalidades, que nesse caso eu disse que sim, né? Que eu tenho. Naquela altura eu tinha apenas 2 nacionalidades, hoje em dia eu tenho 3, porque também sou cidadã britânica. E foi isso. Mas só que ela não me pediu o meu passaporte angolano, pessoal. Acho que na altura eu também não tinha levado o meu passaporte angolano. Não lembro muito bem, pessoal, se eu levei ou se eu não levei, mas eu sei que ela me perguntou, pessoal. Me perguntou se eu. Pessoal, se vocês tiverem outras nacionalidades, é melhor vocês levarem todos os vossos passaportes para não ter nenhuma complicação, uma coisa assim parecida. Mas no meu caso, pessoal, o que importava mesmo era o meu passaporte português, ok? Porque eu estava no Reino Unido sob o passaporte português. Então, ela perguntou se eu tinha outras nacionalidades, eu disse que sim, não lembro se eu entreguei o meu passaporte angolano ou não. E depois. Ela perguntou se eu já havia sido casada antigamente. Eu disse que não, que nunca tinha sido casada. E depois ela me fez perguntas sobre o meu marido, ok? Que naquela altura era noivo. Então, sobre o meu marido, ela perguntou também para eu confirmar a identidade do meu marido, que nesse caso eu tive que falar o nome completo, tive que falar a idade, tive que falar também aonde ele nasceu, a cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu, perguntou o nome dos pais, né, da mãe e do pai, perguntou qual era a profissão dele, a profissão do meu marido, também teve que dizer, e perguntou se nós já tínhamos sido casados, ok? Perguntou se nós já tínhamos sido casados, eu disse que não. Perguntou se eu sabia se ele tinha algum outro tipo de relacionamento, porque aqui tem o casamento no civil e também tem partnership, ok? E perguntou se eu sabia se ele estava em uma forma de relacionamento legal. Eu disse que até onde eu sabia, não, ele só tinha um relacionamento comigo e nós não éramos casados até na altura. E também perguntou se nós tínhamos algum grau de parentesco.
Essa, pessoal, essa pergunta deu-me tanta graça porque o meu marido, pessoal, é inglês. E visivelmente o meu marido não se parece nada comigo. Porque o meu marido, para além dele ser inglês, ele é o inglês típico, pessoal. Ele é o inglês assim mesmo super branco, pálido, e que ainda nasceu aqui, ok? Que nasceu aqui na Inglaterra. Então, eu, como vocês podem ver, eu sou torradinha, né? E eu vim de um país africano. Então, ela me perguntou se nós temos algum grau de parentesco. Eu não respondi essa pergunta, pessoal. Até nessa pergunta eu fiz assim um bocadinho de brincadeira. Eu disse, bem, eu acho que visualmente dá para ver, né, qual é a resposta. Aí nós as duas rimos, né? Ela levou em tom de brincadeira também e passou para outra pergunta, pessoal. Na verdade, eu nem respondi essa pergunta, só falei isso. Eu disse, bem, eu acho que já dá para saber a resposta visualmente. Yeah, então. Ela passou para uma outra pergunta. Ela perguntou se eu queria me casar por minha livre e espontânea vontade. Eu disse que sim, que eu era adulta suficiente para poder tomar essa decisão e que eu queria me casar com meu marido por minha livre e espontânea vontade. E então ela disse que a entrevista tinha encerrado, tinha acabado, que ia posteriormente processar a nossa documentação para verificar se existia alguma incongruência e tudo mais. E depois ela se retirou da sala, foi chamar o meu marido, nós voltamos a sentar juntos, né? Na sala dela, e ela nos explicou que, pela lei britânica, o casamento só poderia acontecer depois de 28 dias, que durante 28 dias o nosso Notice of Marriage, né, que é a nossa notificação de casamento, ia estar publicada no Notice Board, ok? Que é um quadro aonde constam todos os casamentos atuais, né? Por 28 dias naquele registro civil. Isso é para que, se haver alguém ou durante esse processo durante esse tempo que eles vão processar a documentação para ver se existe alguma incongruência ou não, se existe alguma coisa que possa impedir o casamento ou até mesmo alguém a impedir o casamento, então seria nesse bloco de 28 dias, ok, pessoal? Então, ela disse isso, que o nosso Notice of Marriage já está no notice board por 28 dias, e só depois de 28 dias é que aí ia assim se dar a confirmação da data que nós escolhemos, ok, pessoal? E depois daí ela nos explicou como é que ia ser o casamento e tudo mais. E também perguntou quantos convidados nós íamos querer para a nossa cerimônia, ok, pessoal? No nosso caso, nós escolhemos uma cerimônia de 40 convidados presentes, então nós pagamos uma taxa a mais, ok? Lembrando, pessoal, que você não precisa pagar nada se você for se casar em uma cerimônia restrita, ok? Restrita seria simplesmente os noivos, duas testemunhas e o registrador, né? A pessoa que vai registrar o casamento. Então, nesse tipo de cerimônia você não paga nada, ok, pessoal? Mas à medida que vai aumentando o número de convidados, a sala vai ser maior e então eles pedem um valor a mais, ok, pessoal? No nosso caso, para 40 convidados, acho que nós pagamos por volta de 400 e tal, porque foi num sábado, ok? Então, normalmente nos dias da semana o preço é mais barato e nos finais de semana o preço é mais caro. Então, no nosso registro civil, para 40 pessoas, nós acabamos por pagar 400 e tal. Pessoal, não lembro o valor exato, mas foi nessa taxa de 400 e tal libras que nós pagamos, ok, pessoal? Então, foi isso. Ela, como já tinha todos os nossos dados, o nosso e-mail, ela disse que ia mandar toda a informação para o e-mail, ok? Para o e-mail, e que nós íamos ter que esperar 28 dias para se dar então a confirmação do casamento. Não demorou muito tempo, pessoal. Ela enviou o e-mail. No e-mail constava dois formulários que nós tínhamos que preencher. No formulário vinha assim algumas opções, pessoal, que você tem que preencher antes do teu casamento. Se você não quer que algumas coisas sejam standards, então você tem que preencher aquele formulário para que eles possam personalizar o teu casamento, como música, e sem contar, pessoal, que na Inglaterra
não é permitido músicas religiosas, ok? Não pode, música religiosa não pode. Você pode colocar qualquer outro tipo de música, menos música religiosa, ok? Então, você vai preencher se você quer música ou não, se você quer que alguém declare algum poema. Você tem que preencher o formulário de acordo com aquilo que o registro civil oferece, ok, pessoal? Então, preenchendo isso, você vai ter que enviar esse formulário um mês antes, ok, pessoal? Se você esquecer de enviar esse formulário um mês antes, então o teu casamento vai ser standard, ok? A música vai ser standard, eles é que vão escolher por ti. Tudo aquilo que acontecer na cerimônia, eles é que vão escolher por ti, ok? Se você quiser algo personalizado, você vai ter que dizer. E não paga-se, ok, pessoal? Não se paga absolutamente nada para personalizar o teu casamento. Já vem incluído na taxa que você vai pagar, ok? Quando você pagar a sala. Ok, pessoal? Então, é mais ou menos isso, pessoal. Só para lembrar que eu estou a falar do casamento na Inglaterra, ok, pessoal? Lembrando que o Reino Unido é constituído por 4 nações e eu não sei se as regras mudam de nação para nação, porque eu só me casei na Inglaterra, ok, pessoal? Provavelmente pode mudar um bocadinho na Escócia, pode mudar um bocadinho na Irlanda do Norte, pode mudar um bocadinho em Wales. Então, você pesquisa aí consoante, né? Você vai dar uma pesquisada consoante a nação em que você vive atualmente, ok, pessoal? Então, de uma forma geral, pessoal, é um processo assim super simples, não é um processo estressante. Eles são assim mesmo bem suportivos, pessoal. Você pode mandar e-mail para eles, ligar se você tiver alguma dúvida. Pelo menos no registro civil da minha cidade, pessoal, eles foram bem atenciosos desde o momento em que nós demos o Notice of Marriage até a data do nosso casamento. Só para vocês verem, pessoal, nós demos o Notice of Marriage em março, ok, de 2025, e nós só nos casamos em outubro, pessoal, em outubro de 2025, ok? Então, nesse tempo, você pode muito bem ligar para eles. Qualquer coisa, pessoal, que você tiver alguma dúvida, você pode ligar para eles, ok? Mandar e-mail que eles respondem, eles falam, ok, pessoal? Então, para mim, esse processo foi um processo assim mesmo super tranquilo, não foi estressante. Foi uma experiência boa, tanto para mim quanto para o meu marido, ok, pessoal? Então, é assim que vocês fazem o vosso processo legal, ok, pessoal? Se ficou ainda assim alguma dúvida, não se esqueçam de mandar uma mensagem, ok? Deixam aí os vossos comentários com as vossas dúvidas. E também deem sugestão de vídeos, ok? Vocês podem dizer o que é que vocês querem ouvir, que eu fale um bocadinho mais de visto, um bocadinho mais sobre o próprio Reino Unido em si, o que vocês quiserem, pessoal, deixem aí nos comentários que eu vou trazer um vídeo relacionado, ok, pessoal? Então, sem mais demora, para vocês que vão casar, desejo muita boa sorte, desejo que todo o processo corra bem para vocês, ok? Desejo que Deus abençoe o vosso casamento e que tudo corra bem, ok, pessoal? Então, sem mais demoras, beijos e nos vemos nos próximos vídeos, ok? Tchau!